Tudo bem? Conseguiram vencer o congestionamento do site da avaliação diagnóstica? Parabéns aí para quem conseguiu. Em quem não conseguiu ainda, aguente firme porque a vitória é certa. Tenha paciência e resolva lá os 4 cadernos, tá? Essa avaliação foi para ver o que vocês já aprenderam, uma preparação para a avaliação final que vocês farão depois do PET volume 7. Então, mais uma vez, se você está com as suas atividades atrasadas, trate de colocar em dia, de preferência até lá para o dia 10 de novembro, porque nós vamos ter que lançar todas as atividades no sistema e se você estiver faltando alguma atividade, sua carga horária vai ficar incompleta. Então, corre atrás para colocar isso aí em dia. Falando em PET, vamos lá corrigir as 2 primeiras semanas do volume 5? Bora lá que a aula já vai começar! Professora de língua portuguesa, e trago a resolução das atividades das semanas 1 e 2 do PET volume 5 do 7º ano. Semana 1. Unidade temática leitura. Objeto de conhecimento, reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos. Resumidamente, nós vamos estudar nos textos dramáticos e nas tirinhas os recursos linguísticos e multissemióticos. Linguístico é referente à nossa língua. Que classes de palavras nós vamos usar para causar certo tipo de efeito. E que recursos multissemióticos também iremos usar. Imagens, cores. Atividade 1. Leia as informações abaixo sobre o texto dramático. Os textos teatrais ou dramáticos são aqueles produzidos para serem representados, encenados, e podem ser escritos em poesia ou prosa. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidas por produtores teatrais e, em sua maioria, são pertencentes ao tipo textual narrativo. Ou seja, o texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividido em atos que representam os diversos momentos da ação, por exemplo, a mudança de cenário e ou personagens. Esse texto está disponível em todamateria.com.br/texto teatral. Agora, leia um exemplo de texto dramático. Uma peça teatral é dividida em várias cenas e atos, né? Então, por isso, o texto dramático também vai se dividir em atos e cenas. Então, essa aqui não é a peça inteira do Judas em Sábado de Aleluia. É só a cena 4. Em vez de ler, eu representei esta cena para vocês. Mais uma vez. O texto é dramático, né? Então, ele tem que ser representado. Vamos assistir que é rapidinho. O Judas em Sábado de Aleluia, cena 4, de Martins Pena. Maricota, fui bem desgraçada em dar o meu coração ao ingrato. Maricota, se pudesse arrancar do peito essa paixão. Maricota, eis-me a teus pés. Preciso de toda a tua bondade para ser perdoado. Deixe-me. Queres que morra a teus pés? Quem será? É o Capitão Ambrósio! Vá-se embora! Vá-se embora! E então, o que é isso? Deixou-me? Foi-se? E esta? Não sei onde esconder-me. O que farei? Voltou e está conversando à porta com o sujeito. Mas de certo não deixa de entrar. Em boas estou metido. E daqui, então? O que me pilhar tem talentos. O que mais tenho eu. Ora pode vir.
pode vir. Ei, aí vem. O Judas em Sábado de Aleluia, cena 4, de Martins Pena. Texto dramático. Vocês conseguiram perceber nessa minha representação a presença das rubricas? Olha, nós temos os nomes dos personagens e as suas respectivas falas, e temos também a posição em que eles devem estar, ó. Ajoelha-se enquanto fala, maricota ri-se sem que ele veja. Entre parênteses também são rubricas, são indicações de como as personagens têm que se portar. Número 1. Aponte duas características que indicam que esse trecho pode ser classificado como um texto teatral ou dramático. Ele apresenta o nome dos personagens antes de cada fala e as indicações cênicas entre parênteses, as rubricas. Número 2. Quais são os personagens presentes na cena 4? Tá facinho também, mastigadinho de encontrar aqui os nomes deles. Ó, aqui são Faustino, Maricota e o Capitão Ambrósio. Número 3. Transcreva duas passagens do texto que evidenciam a ação dos personagens na cena. Como eles devem se portar, o que eles devem fazer. Olha aqui, temos várias passagens. Ajoelhe-se e, enquanto fala, Maricota ri-se, sem que ele veja. Outro, batem palmas na escada. Outra, Faustino conserva-se de joelho. Ajoelha-se e, enquanto fala, Maricota ri-se, sem que ele veja. E batem palmas na escada. Eu escolhi essas duas aqui. Número 4. Que tipo de relacionamento pode haver entre Maricota e Faustino? Pelo que aconteceu aqui na cena, que tipo de relacionamento será que eles têm? Parecem por quê? Porque não está explícito no texto, não está escrito com todas as palavras, né? Nós estamos inferindo essa situação. Então, parecem ter um relacionamento amoroso não permitido, pois quando o Capitão Ambrósio chega, Maricota se assusta e manda Faustino ir embora. E ele acaba tendo que se esconder. Ele não consegue sair, né? E acaba tendo que se esconder. Número 5. Martins Pena é considerado um importante autor brasileiro para o teatro e drama. Acesse o seguinte endereço, leia sua biografia e conheça suas obras. Então, se você clicar aqui, acessar esse site da Academia Brasileira de Letras, você vai ver uma breve biografia a respeito do Martins Pena. Atividade 2. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Tô doida para essa pandemia acabar e o mundo lá fora está relativamente seguro e feliz para eu continuar meu isolamento em paz. Número 1. Qual o assunto tratado na tirinha? A respeito de que a abelhinha está falando? É o isolamento social por conta da pandemia. Número 2. Onde está o humor da tirinha? Tanto nas tirinhas quanto em outros textos humorísticos, nas piadas, anedotas, o humor geralmente está no final. E o que é que vai gerar esse humor? A quebra de expectativa. Você espera ler ou ter uma certa informação e, ao final, é algo completamente diferente do que você esperava. Está no último quadrinho, onde nossa expectativa é quebrada, pois, em vez de a abelhinha querer sair de casa quando a pandemia acabar, ela prefere continuar isolada em paz. Essa nossa expectativa é quebrada quando ela diz que, na verdade, ela quer continuar em casa, na dela. Número 3. Você se identifica com a personagem? Como se sente em relação à pandemia? É uma resposta pessoal. A abelhinha quer continuar em casa, quer continuar na dela. E você? Como você se sente? Você quer sair? Não quer? É uma resposta pessoal. Atividade 3. Leia o texto e responda às questões. É uma tirinha do Armandinho. Vamos brincar de telefone sem fio? Tá, pode ser. Vamos. E olha o que acontece. Todos brincam com um telefone sem fio. Número 1. O que Armandinho quis dizer com telefone sem fio? E o que os seus amigos entenderam? É uma antiga brincadeira em que várias
vários participantes sentavam um ao lado do outro, ou em roda, em círculo, né? E um primeiro participante falava uma mensagem no ouvido do segundo participante. Essa mensagem, e ele não podia repetir, só pode falar uma vez. Aí você vai passando essa mensagem de ouvido a ouvido. E no final, quando chegar no último participante, esse último participante tem que dizer em voz alta qual foi a mensagem que ele recebeu. Geralmente, a mensagem que chega ao ouvido do último participante não é a mesma que foi iniciada na roda, porque cada um entende de uma forma e passa a mensagem adiante do jeito que entendeu. E acaba sendo uma confusão danada. É uma brincadeira muito legal. E Armandinho quis dizer com telefone sem fio? E o que os amigos entenderam? Ele se refere a uma antiga brincadeira em que os participantes sentam lado a lado e um passa uma mensagem ao outro falando-lhe ao ouvido. Mas os amigos entenderam que era para cada um brincar com o próprio celular, que não deixa de ser um telefone sem fio, né? Qual a crítica feita nessa tirinha? O Armandinho estava querendo brincar com os colegas, né? E o que aconteceu? Os colegas brincaram uns com os outros? Ou cada um ficou na sua, cada um com seu aparelhinho? Será que isso acontece hoje em dia? Que tipo de comportamento social ele está criticando? A crítica é ao uso excessivo de dispositivos móveis, fazendo com que antigas brincadeiras infantis caiam no esquecimento e as crianças brinquem isoladas e não umas com as outras. Atividade 4, leia a tirinha e responda ao que se pede. É uma tirinha do Níquel Náusea, que é um ratinho, é esse ratinho aqui em primeiro plano, escrito por Fernando Gonzalez. Então temos o Níquel Náusea conversando com outro ratinho amigo dele. Meu coração morre de paixão por vocêzão. Vocêzão? Não gostou do vocêzão? Achei horrível. Preciso de outra rima. Já sei. Meu coração morre de paixão por tuzão. É o novo Drummond, Fernando Gonzalez, Níquel Náusea. Número 1. A tirinha contém, letra A, ironia, que é quando você diz uma coisa, mas na verdade quer dizer outra, completamente oposta. Esse Drummond a que ele se refere é um grande poeta da língua portuguesa, é o Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas da língua portuguesa. As poesias dele são fantásticas. Se você quiser, também pode dar uma olhadinha aí, dá um Google e procura umas poesias do Carlos Drummond de Andrade. Então aqui, como o amigo dele estava tentando fazer umas rimas, péssimas rimas, por sinal, ele até falou que achei horrível, e no final ele falou, é o novo Drummond, ou seja, está comparando o amigo dele com o Carlos Drummond de Andrade, um grande poeta da língua portuguesa. Letra B, crítica social. Há alguma espécie de crítica social aqui? E letra C, ambiguidade. Tem alguma ambiguidade aqui? Quando você fala uma palavra e ela pode ter mais de um sentido. A tirinha contém ironia, que é quando você fala o oposto do que realmente pensa. Número 2. Que trecho evidencia o recurso indicado na questão anterior? Então, que trecho aqui da tirinha vai indicar o uso dessa ironia? É essa frase aqui, no último quadrinho. É o novo Drummond. Então, na verdade, ele quis dizer que a poesia dele é péssima. Não é? Ele até falou aqui antes. Achei horrível. E no final ele disse que é o novo Drummond. Ou seja, está sendo bastante irônico. Semana 2. Unidade temática, leitura, análise linguística e semiótica. Objeto de conhecimento, elementos notacionais da escrita. Estratégia de leitura, aprender os sentidos globais do texto. E efeitos de sentido. E as habilidades serão as de pontuar textos adequadamente, identificar em notícias o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências.
Então, nós vamos voltar a estudar notícia. Conteúdos relacionados, gênero notícias, reportagens, entrevistas. Atividade 1. Leia o texto e faça o que se pede. O último pedaço de frango. Aqui eu já tenho o texto todo pontuado e vou ler para vocês já com a pontuação certinha. Estava ouvindo a leitura das crônicas que pediram aos meus alunos, cujo tema era culinária mineira. Então, meu aluno Nirton contou. Certo dia, só havia sobrado um pedaço de frango com quiabo que minha mãe havia feito no almoço. Meu irmão e eu estávamos brincando na rua quando escureceu e o estômago roncou. Para provocá-lo, eu gritei quando ele estava lá no alto do barranco soltando o papagaio. Ô Nelson, só tem um pedaço de frango para o jantar. E comecei a correr. Nelson, então, começou a recolher a sua pipa e eu zunei para o morro acima, sabendo quão rápido era o meu irmão. Cheguei afobado na panela e coloquei desajeitadamente no meu prato o último pedaço de frango. A baba estava tanta que a asinha voou e foi aterrissar longe no chão. Nisso, ele fez uma pausa a meu pedido. Então, perguntei à turma: como será que acabou a história? Célio deu um desfecho mais inesperado que provocou gargalhadas diante de tanta maldade. Ele jogou de volta na panela e deixou para o irmão comer. Mas o final foi bem diferente, conta Nirton. Meu irmão chegou muito rápido, mas quem foi mais rápida foi a Faísca, minha cachorra. Ela pegou no chão o último pedaço do frango e embarafustou pelo mato adentro. Nem para mim, nem para ele, concluiu meu aluno pesaroso. Fonte Pereira Lima. Risos e sustos. Então, número 1, veja o texto que o texto lido não possui pontuação, pontue-o adequadamente. Nós já pontuamos aqui. Como já vimos em uma outra atividade de pontuação, um sinal gráfico ou outro é opcional, mas a maioria desses aqui são necessários. Por exemplo, aqui, essa vírgula que separa uma oração de outra, tá? Logo aqui antes do pronome relativo, então nós temos que usar essa vírgula para separar as duas orações. O ponto final, quando encerra uma afirmação ou uma ideia. Os dois pontos para indicar que vai haver uma fala em seguida. O travessão para iniciar a fala. Então, esses aqui são obrigatórios. Agora aqui, esse aqui pode ser substituído por um simples ponto final. Mas esse ponto de exclamação dá mais expressividade ao texto. Toda vez que você quer dar mais expressividade, você usa mais pontos de exclamação, mais vírgulas para dar suspense. Aqui a interrogação é obrigatória porque está indicando uma pergunta. Enfim, a maioria dessa pontuação é obrigatória, mas uma ou outra é opcional. Por exemplo, esse hífen para indicar o discurso indireto. Eu poderia ter usado também uma vírgula aqui no lugar desse hífen, porque terminou a fala do menino e aqui eu explico que fala foi essa, né? Eu explico o discurso indireto. Então, aqui é preciso ter ou a vírgula ou um hífen. Número 2. Indique nas linhas abaixo a pontuação usada por você no texto e indique o motivo de seu uso. Então, nós usamos um ponto final, porque encerra uma informação ou uma ideia. Os dois pontos para indicar uma fala. O travessão para introduzir essa fala. A vírgula usamos por mais de um motivo. Para indicar uma pausa, para separar orações, como eu expliquei aqui no começo. Estava ouvindo a leitura das crônicas que pedira aos meus alunos. É uma oração, uma frase. E uma frase com verbo. E aqui é outra, cujo tema era a culinária mineira. Então, nós usamos uma vírgula para separar as orações. Para separar o vocativo, que é um chamamento, olha aqui. Ô Nelson,
Não está chamando o Nelson? Então eu uso uma vírgula para indicar, para separar o vocativo. E para separar também o aposto. O que é mesmo aposto? É a explicação de um termo antecedente. Onde eu usei isso? Olha aqui, ó. Meu irmão chegou muito rápido, mas quem foi mais rápida foi a Faísca. Quem é essa Faísca? É a cachorrinha dele. Eu vou explicar, esclarecer algo que foi dito anteriormente. Eu uso uma vírgula e em seguida vem o termo que se chama aposto. Então essa foi a pontuação que nós usamos nesse texto. Atividade 2. Leia o texto abaixo e responda às questões. Nesta sexta-feira 17, faz 20 anos que morreu no Rio de Janeiro o mais carioca dos mineiros, apontado por muitos críticos e leitores como o poeta moderno mais importante do Brasil. Naquele agosto de 1987, ele andava desconcertado com a morte da sua única filha, Maria Julieta, de câncer 12 dias antes. Amigos contaram na época que, ao dar entrada no hospital, Carlos Drummond de Andrade pediu ao médico que lhe receitasse um infarto fulminante. O desinteresse pela vida aos 84 anos foi, no mínimo, curioso em se tratando de um homem que a celebrou em toda a sua vasta obra. Observador atento do Brasil e do mundo e, sobretudo, do comportamento humano, Drummond publicou mais de 80 títulos originais entre livros de poesias, contos, ensaios e crônicas. E isso sem contar as antologias e traduções para o alemão, búlgaro, chinês, dinamarquês, espanhol, francês, holandês, inglês, italiano, norueguês e sueco. Nascido em 1902 em Itabira, Minas Gerais, o poeta não contou com o estímulo dos pais, fazendeiros decadentes, para seguir a sua vocação. Ao contrário, foi praticamente obrigado a cursar uma faculdade, ter um diploma e acabou formando-se em farmácia. Adolescente, foi expulso do Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, por insubordinação mental. De volta a Minas Gerais, onde deu prosseguimento aos estudos, não resistiu à tentação e fundou a Revista, primeira manifestação inevocadamente modernista de que participou. Em 1934, transferiu-se definitivamente para o Rio de Janeiro, onde viveu a maior parte do tempo num discreto apartamento na Rua Conselheiro Lafayette, no posto 6, em Copacabana, Zona Sul. Foi chefe de gabinete do lendário ministro da Educação de Vargas, Gustavo Capanema, e funcionário do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde trabalhou até se aposentar em 1962. Esses empregos garantiram o pão de cada dia, porque o dinheiro da venda de livros sempre foi muito curto. Como colaborador dos principais jornais do Rio, o cronista aprofundou sua relação de amor e admiração com a cidade. E a cidade respondeu positivamente. A recíproca foi verdadeira. Em 1987, a Mangueira foi campeão do Carnaval Carioca ao levar para a passarela o nome e a obra do poeta. E sua estátua num banco da praia de Copacabana é prova definitiva de que continua sendo uma grande personagem da cidade, agora instalado para sempre num posto avançado de observação do cotidiano carioca. É ali, em frente à estátua, que a editora Record, dona dos direitos de toda a obra do poeta, distribui rosas e postais com frases dele para quem passar a partir das 17 horas. G1, Rio de Janeiro. Disponível no site do G1. Número 1. Qual o assunto tratado dessa notícia? Se é uma notícia, tudo que eu preciso saber está aqui no primeiro parágrafo, não é? Que é a lead. O que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu e com quem aconteceu. É o aniversário de 20 anos da morte do poeta Carlos Drummond de Andrade. Número 2. Veja que a notícia está sem título. Que título você daria ao texto?
Lembrando que o título da notícia é uma manchete, não é? Então, que manchete você daria para essa notícia? Vocês sabem que a notícia tem que ter um título chamativo. Essa aqui é uma sugestão. 20 anos sem a poesia do mais carioca dos mineiros. 20 anos que ele morreu e fala que ele é o mais carioca dos mineiros. Na primeira linha do texto, o que quer dizer a expressão o mais carioca dos mineiros? Ele nasceu em 1902 em Itabira, Minas Gerais, então ele é mineiro. Só que ele gostava muito da cidade do Rio de Janeiro, não é? Que trecho que comprova isso? Quer ver, ó? O cronista aprofundou sua relação de amor e admiração com a cidade. Que cidade? Cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer que o poeta era mineiro, pois nasceu em Itabira, cidade de Minas Gerais, mas se identificou profundamente com a cidade do Rio de Janeiro, onde viveu por muitos anos até a data de sua morte. Número 4. Você conhece algum texto de Carlos Drummond de Andrade? Tá, é uma boa oportunidade para você pesquisar. Essa é uma resposta pessoal. Eu posso dar algumas sugestões aqui de poemas. Olha, temos o poema Amar, E Agora José, No Meio do Caminho. Inclusive eu separei um vídeo desse poema para vocês assistirem. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar, sempre. E até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunta, o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia e o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte e a rua vista em sonho, uma ave de rapina. Este é o nosso destino. Amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada, uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor. E na secura nossa, amar a água empecida e o beijo tácito e a sede infinita. Lindo poema, não é verdade? Carlos Drummond de Andrade. Atividade 3. Veja as charges e indique a crítica de cada uma delas. Vocês viram que falamos muito de tirinha. Elas sempre trazem uma espécie de crítica social, de crítica ao comportamento humano, traz uma ironia. Então agora nós vamos trabalhar com charge. E para isso eu também preparei uma breve apresentação para vocês entenderem melhor a diferença entre eles. Charge animada, cartoon, tirinha, caricatura. Você sabe qual é a diferença entre eles? Charge é um gênero jornalístico que tem a finalidade de ilustrar, por meio da sátira e ironia, os acontecimentos do dia a dia, sempre com um viés político e social. Circulam nos jornais, revistas, blogs e hoje em dia até na TV. Normalmente são publicadas nas seções de artigos de opinião e carta dos leitores, justamente por indicarem opiniões e juízos de valores por parte de quem enuncia, no caso, o chargista. De origem francesa, charge quer dizer carga, ou seja, é o uso carregado, exagerado para representar alguma situação ou alguém de forma cômica. A primeira charge publicada no Brasil foi A Campanha e o Cujo, criada por Manuel José de Araújo em 1837 em Porto Alegre. Nela, o chargista retratou o recebimento de propina pelo diretor do Correio Oficial, que era ligado ao governo. Essa charge tornou-se um ícone de denúncia contra a corrupção.
De lá para cá, com esse olhar crítico, a Charge vem representando com o uso do exagero os assuntos que estão no centro das atenções da sociedade num determinado momento da atualidade. A Charge pode trazer mais de um personagem, que muitas vezes são figuras públicas. Pode apresentar legendas e balões de fala. Aponta o exagero para provocar o humor. O final inesperado e indefinido traz uma quebra no discurso construído na Charge, para que o leitor complete-o com seu próprio conhecimento a respeito dos fatos. Com a popularização da internet e das redes sociais, a Charge ganhou um novo elemento, a animação. Nesse tipo, o uso da linguagem verbal é mais frequente, pois os desenhos ganharam, além da sonoridade, movimentos. Cartoon. A palavra é uma versão aportuguesada do inglês cartoon, que significa cartão, e tem origem italiana, cartone, ou seja, são desenhos feitos em cartões. Surgiu em 1874 em Londres, quando o príncipe Albert promoveu um concurso de desenhos feitos em cartões para decorar o Palácio de Westminster. Os vencedores teriam seus desenhos colados na parede do palácio. E para satirizar a situação, a revista Punch publicou seus próprios cartoons. Com esse histórico, vê-se que o cartoon não tem ligação com fatos da atualidade e não precisa de todo um contexto ou época específica para ser entendido, como acontece com a Charge. No cartoon, normalmente são abordados temas universais, com questões de comportamento a que todo ser humano está sujeito, como morte, fome, saúde, sede, injustiça. Mas não fazem referência a um personagem específico, já que são atemporais. Além disso, também usam elementos de histórias em quadrinhos, como balões e onomatopeias. Tá confuso até aqui? Então vamos comparar. A Charge é temporal, com temas específicos da atualidade. Já o cartoon aborda acontecimentos e temas atemporais, não estão presos a uma época específica. A Charge até pode usar imagens de pessoas públicas, mas o cartoon não retrata uma personalidade isolada, mas sim a coletividade. Podemos passar para as tirinhas. Tirinha é uma sequência de quadrinhos que critica os valores sociais. São semelhantes às histórias em quadrinhos, às HQs, só que mais curtas. Assim como as charges e cartoons, as tirinhas podem ser encontradas em jornais, revistas e internet. Geralmente é uma narração sequenciada pela linguagem verbal e não verbal. Não possui necessariamente um contexto histórico, mas podem fazer críticas a personalidades específicas ou a fenômenos coletivos. Caricatura, do italiano caricare, significa colocar sentido de exagero ou aumentar algo proporcionalmente. Surgiu lá no século XVII com o pintor Agostino Carracci da Bolonha, que criou uma galeria com as caricaturas dos tipos populares lá da cidade dele. É um desenho cujo objetivo é exagerar mesmo, dando humor, comicidade e ironia ao objeto caricaturado. O exagero das caricaturas serve para acentuar gestos, vícios e comportamentos específicos do indivíduo desenhado. Assim como as charges, as caricaturas também podem usar figuras de pessoas públicas, como artistas e políticos. Ela está presente em jornais, revistas, blogs e até mesmo, acreditem, em convites de casamento e festas de aniversário. Para encerrar, vale ressaltar que todos esses gêneros são discursivos e opinativos, pois expressam o olhar, as opiniões e intenções de quem os produz. Charge, cartoon, tirinha, caricatura. Agora você já sabe quais são as diferenças e semelhanças entre eles. Então aqui nós temos charges. É uma produção jornalística, humorística, que aborda temas da atualidade. E a questão é: qual é a crítica que está sendo feita em cada uma delas? No texto 1, o que houve com ele? Ficou sabendo que o Brasil destrói 128 campos de futebol de floresta por hora. Então, qual é a crítica que está sendo feita aqui? As proporções que o desmatamento tem chegado no Brasil, ou
Ou você pode falar com outras palavras também. O desmatamento, a falta de cuidado com o meio ambiente. Mas essa é a ideia central. Aqui, tempos modernos, uma família reunida, mas cada um com seu dispositivo eletrônico, sem nem conversar um com o outro. Qual é a crítica, então, feita no texto 2? O uso exagerado de dispositivos eletrônicos, impedindo a interação saudável entre as pessoas, mesmo no ambiente familiar. E o texto 3, olha aqui, uma moça correndo desesperada por causa de uma queima no shopping. Não acredito não, amiga. Um queima no shopping? Calma, mulher, é um incêndio. Qual é a crítica que está sendo feita aqui? O consumismo, a vontade de comprar coisas não por necessidade, mas pelo simples fato de estarem em promoção. E o texto 4, menininho aqui no topo de uma pilha de lixo e lá de dentro alguém grita: "E o carro do lixo, Joãozinho?" E ele procura ao longe o carro do lixo. Podemos dizer que tem até dois tipos de crítica nessa charge. Primeiro, a deficiência no serviço de coleta de lixo. Isso é claro, o lixo não foi recolhido, tá? Agora, podemos também, pode-se citar também a quantidade de lixo que uma família produz, o que poderia ser reduzido com o consumo consciente e a prática de reciclagem. Ou seja, é a responsabilidade que cada um tem com o lixo que produz. Finalizamos aqui a semana 2. Espero então ter sido bem clara e objetiva. Se tiver alguma dúvida ainda sobre os gêneros textuais, é só acessar o card aqui em cima. E quem ainda não fez a avaliação diagnóstica, não deixe de fazer. Como eu falei, é um treinamento para a avaliação final que vocês vão fazer depois do PET número 7. Mantenha firme uma rotina de estudos para ficar com suas atividades em dia e envie tudo aos seus professores, não deixe nenhuma matéria para trás. Afinal, além de completar sua carga horária, elas vão te preparar para a avaliação, o que vai interferir diretamente na sua aprovação no final do ano. Mas continue mantendo o isolamento social, mantenha-se seguro e saudável. Precisou sair? Use máscara corretamente, tapando bem o nariz e a boca. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar as notificações para ficar sabendo logo que saírem os novos vídeos. Tchau, tchau, até mais!